Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos colaboradores, a coordenação pediu para que eu gravasse este vídeo para falar um pouco sobre a maternidade e paternidade espiritual. Mas antes de falar sobre a maternidade e paternidade espiritual, ainda gostaria de falar sobre a própria adoção espiritual, onde nós somos convidados a cada dia rezar na intenção de uma criança, uma dezena terço e uma oração própria. Acredito que todos já conhecem, já sabem disso. Mas por que eu quero ainda lembrar deste detalhe? Porque é importante que nós entendamos e passemos isso para os outros, que não se trata apenas aqui de uma oração. Às vezes as pessoas falam assim, então só preciso rezar. Não se trata de apenas rezar, aqui se trata de exercer a maternidade e paternidade espiritual através da oração. Ou, em outras palavras, nós podemos dizer, trata-se de dar seu amor através da oração. Então, a oração é meio para que nós possamos exatamente passar nosso carinho, amor a Deus, que depois dirige esse amor, este carinho a uma criança que está precisando deste acolhimento, a força também da nossa parte para que ela possa vir com toda a saúde e, como nós sabemos, rezamos também na intenção da mãe dessa criança e da família, né? Já ajudando, zelando por eles. Agora, vou à própria maternidade e paternidade espiritual. Né? Nós entendemos que aqui neste mundo nós valorizamos muito os nossos laços de sangue. Esses são mais importantes, é uma coisa muito natural. Que nosso filho é nosso filho porque demos a vida, nossa mãe é nossa mãe e porque ela nos gerou, e assim por diante. Nossos irmãos também olhamos dessa mesma maneira. Só que este olhar é um olhar nosso humano e de fato ele é uma base natural das nossas relações, mas próprio Deus está nos convidando a experimentarmos também outros laços espirituais. O que são esses laços espirituais? Onde eles começam? Primeiro, na nossa relação com o próprio Deus. Entendemos que Deus nos deu a vida, Ele é nosso Criador, mas não temos com Ele laços de sangue, porque Ele é Espírito. Por isso, entendemos que a nossa ligação com o próprio Deus é uma ligação espiritual. A fé e o amor são práticas ou são experiências, falando melhor, espirituais, né? Que podem se também transformar em ações concretas, até físicas. Mas eles ainda estão neste nível espiritual. Né? E se vamos olhar também toda a história de Deus com o seu povo eleito, sempre se tratava exatamente desses laços espirituais entre Deus e o seu povo, Deus e os seres humanos. Obviamente, quando Jesus veio para este mundo, se tornou um de nós, ele veio também trazendo para este mundo a sua filiação divina. Ele era filho de Deus Pai, ou é filho de Deus Pai. Eu falei era porque antes era só filho do Pai espiritual, depois ele também se tornou filho de Deus Pai na sua pessoa humana. Era verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Então, de novo, veio para este mundo um laço diferente com a própria pessoa de Jesus. E quando ele fala sobre exatamente as nossas relações, ele aponta os laços espirituais como os laços mais importantes do que os laços de sangue.
Eu lembro agora aqui uma passagem do Evangelho quando avisam para Jesus que Maria, mãe dele, junto com primos dele, chamados no Evangelho de irmãos, estão fora da casa onde ele se encontrava, esperando exatamente de conversar com Jesus. E naquele momento, Jesus pergunta aos presentes, olhando para seus discípulos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele olha, aponta para os seus discípulos e ele fala: são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Por que ele está falando isso? É porque exatamente esta era a vontade de Jesus que marcava a história dele aqui neste mundo. Ele falava que o alimento dele é cumprir a vontade do Pai. Por isso, se ele, Filho de Deus, presente aqui neste mundo também desta maneira física, ele quer fazer da própria vida uma doação a Deus Pai, desta maneira, como se fosse se entregando totalmente a Deus Pai, ele nos convida à mesma experiência. E assim nós compreendemos que, desta maneira, nós nos tornamos, de uma maneira ainda mais profunda, filhos de Deus. Com isso, também nos tornamos todos irmãos, irmãos do próprio Jesus e de todas as outras pessoas. Então, resumindo, a maternidade e paternidade espiritual, ela nasce da nossa relação com Deus e ela nos convida a vivermos os nossos laços humanos também neste nível espiritual. E, terminando, eu acho que posso aqui trazer alguns exemplos onde, de fato, esses laços são capazes de ser até mais importantes do que laços de sangue. Primeiro exemplo são as pessoas que adotam de uma maneira legal um filho. Nós entendemos essas pessoas, uma mulher, um homem, eles não são pais naturais desta criança que agora cuidam como seu próprio filho. Então, entre eles não existem laços de sangue, mas existem muito fortes laços espirituais, muitas das vezes mais fortes do que os laços que marcam uma relação entre pai e um filho, mãe, uma filha. Enfim, esses laços da adoção não são nada menos importantes e não são menos intensos do que os laços de sangue. E segundo exemplo é que tantas vezes, convivendo, por exemplo, na comunidade paroquial, criamos laços com outras pessoas, que nós chamamos tantas vezes de amizade, de proximidade, e nos tornamos tão próximos que às vezes nosso amigo, essa pessoa que faz parte da mesma comunidade com quem convivemos, com quem praticamos aquilo que podemos resumir como a vontade de colocar a palavra de Deus em prática, viver a entrega a Deus, realmente torna-se uma coisa muito, muito importante que marca a nossa vida. Mais importante até, às vezes, como os laços do próprio irmão, com a própria irmã. Ou seja, esses laços espirituais marcam também a nossa vida, a nossa convivência. Então, que nós possamos compreender a importância de vivermos a maternidade e paternidade espiritual, e no caso da adoção espiritual, exatamente precisamos destacar este modo de nos relacionar com o filho que adotamos espiritualmente.